Se você gosta de histórias que tocam o coração e mostram como o talento pode surgir dos lugares mais inesperados, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Essa história vai te emocionar do começo ao fim. Capítulo 1. Desprezo, S-L-I-N-C-I-U. Sua chuva fina de maio batia contra as enormes janelas do escritório no último andar do World Trade Center de Porto Alegre. Eduardo Mendes, aos 52 anos, observava a cidade cinzenta lá embaixo, enquanto tamborilava os dedos impacientes sobre a mesa de mogno. Seus olhos azuis, sempre calculistas, refletiam a frieza de quem construiu um império imobiliário, sem dar espaço para sentimentalismos. Senhor Mendes. A voz tímida ecoou pela porta entreaberta. Eduardo nem se virou. Sabia que era Lúcia, a empregada doméstica que trabalhava em sua cobertura há 3 anos. Uma mulher simples, de 38 anos, que sempre mantinha a cabeça baixa e as palavras. Medidas. O que é agora, Lúcia? Perguntou com tom de irritação, continuando a olhar pela janela. Desculpe incomodar, senhor. Ike. Ela hesitou. Apertando o pano de limpeza entre as mãos, a senhora Mendes pediu para avisar que não vai jantar em casa hoje. Tem aquela exposição de arte no Margues. Eduardo suspirou pesadamente. Sua esposa Helena sempre encontrava uma desculpa para não estar em casa. 20 anos de casamento, e ela ainda fingia interesse por cultura, quando na verdade só queria aparecer nos eventos sociais de Porto Alegre. Tá bem, pode preparar algo simples para mim. E Lúcia, ele finalmente se virou, encarando a mulher magra de cabelos castanhos presos em um coque simples. Depois você pode ir embora mais cedo hoje, obrigada. Senhor Mendes. Lúcia se retirou silenciosamente, como sempre fazia. Mas Eduardo não viu o brilho especial em seus olhos naquele dia, nem notou o caderno discretamente escondido entre os produtos de limpeza. 2 horas depois, Eduardo descia as escadas da cobertura quando ouviu algo inusitado. Era uma voz cantando, EQV, melodiosa, técnica, com uma extensão que faria inveja a sopranos da ópera de Porto Alegre. Ele parou no meio da escada, tentando identificar a origem do som. A voz vinha da cozinha. Caminhando devagar, Eduardo se aproximou da porta entreaberta. Lá estava Lúcia, de costas para ele, preparando seu jantar enquanto cantava uma área de Puccini, com uma perfeição que o deixou paralisado. Sua voz ecoava pela cozinha com tamanha pureza que Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Lúcia cantava "Oh, meu babino, caro da", ou pra Johnny Chic, e cada nota saía com uma emoção e técnica que Eduardo só havia ouvido nos melhores teatros do mundo. Como uma simples empregada poderia. Sem querer, Eduardo esbarrou na porta, que rangeu. Lúcia se virou imediatamente, o rosto vermelho de vergonha. Senhor Mendes, desculpe, eu não sabia que o senhor estava aí. Ela gaguejou, escondendo rapidamente um papel no bolso do avental. Onde você aprendeu a cantar assim? Eduardo perguntou diretamente, ainda processando o que havia acabado de ouvir. Eu só gosto de música, senhor. Desculpe, se incomodei? Isso não é gostar de música. Lúcia, você tem técnica. Estudou em algum lugar? Lúcia baixou os olhos, suas mãos tremendo levemente. Um pouco, senhor, há muito tempo. Mas agora eu preciso trabalhar. Eduardo observou por alguns segundos. Havia algo na postura de Lúcia que não combinava com uma empregada comum. A forma como ela se expressava quando esquecia de ser servil, a delicadeza natural de seus movimentos. Está bem, termine o jantar e pode ir, disse ele dando as costas. Mas naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. A voz de Lúcia ecoava em sua mente, misturada com uma sensação estranha que ele não conseguia definir. Seria culpa? Curiosidade? Ou talvez a descoberta perturbadora de que havia menosprezado alguém todos esses anos? No dia seguinte, Eduardo chegou mais cedo em casa, esperando flagrar Lúcia cantando novamente. Mas ela estava diferente. Mas e retraída. Fazendo suas tarefas em completo silêncio, Lúcia menos chamou ele, tentando soar casual. Você estudou canto onde? Senhor Mendes, eu prefiro não falar sobre isso. Se o senhor permite, estou perguntando porque fiquei impressionado ontem. Você canta muito bem. Pela primeira vez em 3 anos, Lúcia olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Havia uma dor profunda naquele olhar, misturada com o orgulho ferido que ele nunca havia notado. Obrigada, senhor. Mas isso é passado. Agora eu só preciso trabalhar. Eduardo assentiu, mas sua mente já estava trabalhando. Havia um mistério ali, e ele sempre foi bom em resolver quebra-cabeças, especialmente quando eles o incomodavam tanto assim. Naquela tarde, ele ligou para Marcos. Seu investigador particular, Marcos, preciso que você investigue alguém para mim. Discretamente, claro, senhor Mendes. Quem? Lúcia Santos. Ela trabalha na minha casa há 3 anos. Quero saber tudo sobre o passado dela. Tudo mesmo.
Eduardo desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, algo havia despertado sua curiosidade além dos negócios. E a voz de Lúcia continuava ecoando em sua mente, como uma música que ele não conseguia esquecer. Capítulo 2. Revelações dolorosas. 3 dias depois, Marcos estava no escritório de Eduardo com uma pasta nas mãos e uma expressão séria. No rosto, Sr. Mendes, encontrei informações interessantes sobre a Lúcia Santos. Eduardo ajustou os óculos de leitura e abriu a pasta. A primeira coisa que viu foi uma foto de jornal datada de 15 anos atrás. Uma jovem mulher, elegantemente vestida, segurava um troféu dourado. O rosto era inconfundível. Lúcia, mas uma versão completamente diferente da empregada que ele conhecia. Lúcia Santos é a grande vencedora do concurso nacional de canto lírico. Eduardo leu em voz alta, incrédulo. A jovem soprano de 23 anos impressionou o júri com sua interpretação de áreas de Verdi e Puccini. Continue lendo, Sr. Mendes, disse Marcos, sentando-se na poltrona, em frente à mesa. Eduardo virou a página. Havia mais artigos, todos elogiando o talento excepcional de Lúcia. Apresentações no Teatro São Pedro, participações em óperas importantes, críticas entusiasmadas sobre sua voz prodigiosa. Ela era uma estrela menos, murmurou Eduardo. Como ela foi parar? Aqui está a parte difícil, Marcos. Apontou para um artigo menor. De 5 anos depois, soprano promissora abandona a carreira após escândalo financeiro do empresário. Eduardo leu rapidamente. Aparentemente, o empresário de Lúcia havia roubado todo o dinheiro dela, deixando-a com dívidas enormes e sem contratos. Para piorar, ele havia espalhado rumores sobre ela no meio artístico, destruindo sua reputação. Ela perdeu tudo, continuou Marcos. A casa, as economias, a carreira. Teve que se mudar para um apartamento pequeno no bairro Sarandi e começar a trabalhar como empregada doméstica para sobreviver. E a família? Mãe doente, que morreu há 2 anos. Lúcia sustentava as duas sozinha. Nunca se casou. Nunca. Tiff dedicou a vida toda à música e ao cuidado da mãe. Eduardo fechou a pasta lentamente. De repente, tudo fazia sentido. A postura ereta de Lúcia, a forma educada como se expressava, a tristeza profunda em seus olhos. Ela não era uma empregada comum. Era uma artista destroçada pela vida. Tem mais uma coisa, Sr. Mendes. Marcos hesitou antes de continuar. Descobri que ela ainda canta. Toda quinta-feira à noite, em um pequeno bar, no bairro Cidade Baixa. Cantinho da Ópera. Se chama... Não recebe nada por isso. Faz só pelo amor à música. Eduardo dispensou Marcos e ficou sozinho com seus pens. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Não era pena. Menos Eduardo desprezava a pena. Era respeito, admiração, ou talvez a compreensão tardia de que havia tratado uma grande artista como uma simples empregada durante 3 anos. Naquela quinta-feira, Eduardo fez algo que nunca havia feito. Mentiu para Helena sobre onde estava indo. O Cantinho da Ópera. Era um pequeno bar no porão de um prédio antigo na Rua da República. O ambiente era íntimo, com cerca de 40 lugares, e uma decoração simples, mas acorrideira. Eduardo escolheu uma mesa nos fundos, esperando não ser reconhecido às 9 horas. Lúcia subiu no pequeno palco. Ela usava um vestido azul marinho. Simples, mas havia algo diferente em sua postura. Aqui, ela não era empregada tímida. Aqui, ela era Lúcia Santos, a soprano. Boa noite, disse ela ao microfone, sua voz clara ecoando pelo ambiente. Hoje vou cantar algumas áreas que sempre foram especiais para mim. Quando ela começou a cantar Vici de Arte da Ópera Tosca, Eduardo sentiu um nó na garganta. A voz de Lúcia preencheu cada canto do pequeno bar, carregada de uma emoção tão intensa que vários dos presentes tinham lágrimas nos olhos. Mas o que mais impressionou Eduardo foi a transformação completa de Lúcia. No palco, ela irradiava uma dignidade e uma força que ele nunca havia visto. Cada gesto era elegante, cada nota era perfeita, cada palavra carregava uma verdade profunda. Durante uma pausa, Eduardo ouviu uma conversa na mesa ao lado. Ela canta aqui há 2 anos, dizia uma senhora idosa. Nunca aceita dinheiro, diz que canta apenas pelo prazer de cantar. É uma pena que uma voz assim esteja escondida aqui, respondeu seu acompanhante. Ela deveria estar nos grandes teatros. Eduardo concordou em silêncio. Quando Lúcia terminou sua apresentação com a Ave Maria de Schubert, ele estava completamente tomado pela emoção. Saiu do bar antes que ela pudesse vê-lo, mas sua mente já estava fervilhando com uma ideia. No dia seguinte, Lúcia chegou para o trabalho como sempre, pontual, discreta, eficiente. Mas Eduardo observava de forma diferente agora.
Cada movimento dela parecia carregar uma graça natural que ele havia sido cego para enxergar. Lúcia menos, chamou ele quando ela estava organizando os livros da estante. Sim, Sr. Mendes, por que você não me contou sobre seu passado? Lúcia congelou, as mãos ainda segurando um livro de economia, senhor. Eu sei sobre sua carreira, sobre o concurso que você venceu, as apresentações no Teatro São Pedro. Os ombros de Lúcia se encolheram ligeiramente, como se ela estivesse se preparando para um golpe. Sr. Mendes, eu preciso deste emprego. Se o senhor está pensando que eu sou pretensiosa, ou, não é isso, Eduardo a interrompeu. Estou impressionado. E envergonhado, Lúcia o olhou com surpresa. Em 3 anos, ela nunca havia visto Eduardo Mendes demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Envergonhado, senhor, por ter tratado você como... por não ter percebido quem você realmente é. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. As mãos nos bolsos. Lúcia, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Capítulo 3. A oportunidade inesperada. Lúcia permaneceu imóvel. O livro, ainda em suas mãos, enquanto Eduardo continuava de costas para ela, olhando pela janela. Uma proposta, senhor. Sente-se, por favor, disse Eduardo, gesticulando para a poltrona em frente à sua mesa. Pela primeira vez em 3 anos, Lúcia se sentou na sala de Eduardo, como uma igual, não como uma empregada. Ela mantinha as costas eretas, as mãos cruzadas no colo, mas seus olhos revelavam uma mistura de curiosidade e apreensão. Eduardo retornou à sua cadeira e a estudou por um momento. Agora que sabia quem ela realmente era, pôde ver claramente a postura de uma artista treinada, a elegância natural, que nenhuma circunstância conseguira destruir. A inteligência brilhando por trás dos olhos cuidadosos. Lúcia, você já ouviu falar do concurso internacional de canto lírico de São Paulo? Claro que ela havia ouvido. Era um dos concursos mais prestigiosos da América Latina, que acontecia a cada 3 anos. O vencedor ganhava não apenas um prêmio em dinheiro considerável, mas contratos garantidos com as principais casas de ópera do continente. Sim, senhor, respondeu ela, sem entender aonde Eduardo queria chegar. As inscrições fecham. Na próxima semana, eu gostaria de patrocinar sua participação. O livro que Lúcia ainda segurava caiu de suas mãos com um baque surdo no chão de madeira. Sr. Mendes, eu não entendi. É simples, vou cobrir todos os custos. Preparação, coach vocal, roupas adequadas, viagem, hospedagem, tudo. Você continua trabalhando aqui normalmente, até o concurso, que acontece em outubro. Lúcia balançou a cabeça lentamente, como se estivesse tentando afastar um sonho impossível. Senhor, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Eu não canto profissionalmente há quase 10 anos. Minha voz não está preparada para um concurso desse nível. Eu ouvi você cantando, Lúcia, tanto aqui quanto no cantinho da ópera. Ela corou intensamente. O senhor estava lá. Estava. E posso garantir que sua voz está longe de estar acabada. Diferente, talvez, mais madura. Mas com a técnica e a emoção intactas, Eduardo se levantou e abriu uma gaveta de sua mesa. Retirando um cartão de visitas, este é Marco Antonelli. Ele foi coach vocal de 3 vencedores de concursos internacionais. Já conversei com ele. Está disposto a avaliar sua voz e se achar que vale a pena preparar você para o concurso. Lúcia pegou o cartão com mãos trêmulas. Sr. Mendes, por quê? Por que está fazendo isso? Eduardo voltou a se sentar, dessa vez se inclinando ligeiramente para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Porque cometi um erro terrível durante 3 anos. Não apenas não reconheci seu talento, mas tratei você de uma forma que... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente, que não condiz com quem eu gostaria de ser. O senhor sempre foi um patrão justo? Justo? Eduardo riu sem humor. Lúcia, você tem um dos talentos mais extraordinários que já presenciei. E eu a tratei como se fosse invisível. Isso não é justiça. É cegueira. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no cartão em suas mãos. E sei o Fowler? Se não conseguir passar nem das preliminares, então, você terá tentado. E eu terei feito o que deveria ter feito há muito tempo. Reconhecer e apoiar o talento. E depois do concurso, independente do resultado, você sempre terá um emprego aqui. Mas Lúcia, Eduardo se levantou e caminhou até a janela novamente. Ponto. E eu tenho a sensação de que isso é só o começo. Naquela tarde, Lúcia ligou para Marco Antonelli. 2 dias depois, ela estava no estúdio dele. Um espaço amplo e bem equipado na zona nobre de Porto Alegre. Marco era um italiano de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muito talento ao longo dos anos. Ele ouviu Lúcia cantar 3 áreas diferentes, sem interrompê-la. Uma única vez. Mamma mia, menos murmurou ele, quando ela terminou. Eduardo tinha razão.
O que o senhor achou? Perguntou Lúcia, tentando controlar a ansiedade. O que eu achei? Mark se levantou e começou a andar de um lado para outro. Acho que você tem uma voz que a maioria dos cantores levaria uma vida inteira para desenvolver. Acho que você tem uma maturidade emocional que só vem com o sofrimento verdadeiro. E acho que com o trabalho certo, você pode surpreender muita gente nesse concurso. Lúcia sentiu as pernas bambearem. Então o senhor aceita me preparar? Aceitar, querida, seria uma honra, mas preciso que você entenda. Vai ser intenso. 2 horas por dia, 6 dias por semana. Vamos reconstruir sua técnica do zero e expandir seu repertório. Você está preparada para isso? Lúcia pensou na sua vida dos últimos 10 anos. As manhãs começando às 5 da manhã, os 3 empregos simultâneos para pagar as contas da mãe doente. As noites em que cantava no bar apenas para manter a música viva em seu coração. Senhor Marco, disse ela, sua voz firme pela primeira vez em anos. Eu tô preparada para qualquer coisa que me devolva minha voz. E assim começou a preparação mais intensa da vida de Lúcia. Pela manhã, ela trabalhava na casa de Eduardo. À tarde, estudava com Marco. À noite, praticava sozinha em seu pequeno apartamento, usando fones de ouvido para não incomodar os vizinhos. Eduardo acompanhava seu progresso de longe. Às vezes, fingindo trabalhar no escritório apenas para ouvi-la cantarolando enquanto limpava. A transformação era visível. Lúcia estava recuperando não apenas sua voz, mas sua confiança. 3 semanas antes do concurso, Marco fez uma sugestão inesperada. Lúcia, precisamos de um teste real, uma apresentação ao vivo, com público. O cantinho da ópera, não. Algo maior. Deixe comigo. No sábado seguinte, Marco organizou um pequeno recital na sala de concertos da OSPA. Apenas 50 pessoas foram convidadas, menos músicos, críticos, amantes da ópera. Eduardo estava na primeira fila, mais nervoso do que Lúcia. Quando ela subiu ao palco, usando um vestido preto elegante que Eduardo havia insistido em comprar, o silêncio foi absoluto. E quando ela começou a cantar Casta Diva da ópera Norma, de Bellini, até mesmo os músicos mais experientes da orquestra se arrepiaram. Ao final, a ovação foi estrondosa. Eduardo tinha lágrimas nos olhos, e não se envergonhava delas. Ela está pronta, menos, sussurrou Marco ao seu ouvido. Mas nem Eduardo nem Marco perceberam a mulher elegante no fundo da sala, que fotografava discretamente com o celular e fazia anotações em um pequeno caderno. Helena Mendes havia decidido descobrir onde o marido estava passando as noites de sábado. E o que ela descobriu estava prestes a mudar tudo. Capítulo 4. O triunfo. Silenciosou na segunda-feira seguinte ao recital. Helena esperou Eduardo sair para o trabalho antes de confrontar Lúcia. Ela desceu à cozinha com um ar de superioridade, que não conseguia disfarçar. Seus saltos altos ecoando pelo piso de mármore. Lúcia, preciso conversar com você, Lúcia, que estava preparando o café, se virou com sua expressão habitual. De cortesia, sim, senhora Mendes. Helena cruzou os braços, seus olhos frios fixos na empregada. Estive no seu espetáculo, sábado passado. O rosto de Lúcia empalideceu ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Eu não sabia que a senhora estava lá. É claro que não sabia. Assim como não fez questão de me contar que meu marido está financiando sua carreira artística, senhora Mendes. Não me interrompas. Helena cortou friamente. Você acha que eu sou idiota, que não percebo o que está acontecendo? Aqui, Lúcia respirou fundo antes de responder. Não sei do que a senhora está falando, não sabe? Uma empregada doméstica, que de repente está sendo preparada para concursos internacionais pelo meu marido, que está usando roupas caras e se apresentando em salas de concerto? O senhor Mendes está me ajudando profissionalmente. Nada mais. Helena riu com desdém. Profissionalmente, Lúcia, você é uma empregada. Essa fantasia de ser cantora já deveria ter acabado há muito tempo. Pela primeira vez, em 3 anos. Lúcia ergueu o queixo e olhou Helena diretamente nos olhos. Com todo respeito, senhora, a música nunca foi uma fantasia para mim. Foi minha vida durante muitos anos. E continua sendo minha paixão? Paixão? Helena se aproximou, sua voz baixando para um tom ameaçador. Você quer saber qual é a realidade? Eduardo vai se cansar dessa brincadeira. E quando isso acontecer, você vai continuar sendo o que sempre foi. Uma empregada falida que perdeu tudo por incompetência. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve-se firme. Talvez a senhora tenha razão. Mas pelo menos, terei tentado? Tentado? Helena riu novamente. Lúcia, você tem 38 anos. Nessa idade, as carreiras artísticas já acabaram há muito tempo. Eduardo está sendo piedoso com você. Nada mais. Naquele momento, Eduardo apareceu na porta da cozinha. Ele havia voltado para buscar uns documentos que havia esquecido e ouviu os últimos minutos da conversa.
Helena menos, disse ele, sua voz cortante como gelo. Preciso falar com você. Agora. Helena se virou. Surpresa. Ela não esperava que o marido voltasse tão cedo. Eduardo. Eu só estava. Agora, Helena. Eduardo gesticulou para que ela o acompanhasse até o escritório. Lúcia ficou sozinha na cozinha, suas mãos tremendo, enquanto tentava voltar ao trabalho. No escritório, Eduardo fechou a porta e se virou para Helena com uma expressão que ela não via há anos, como voca. Alza, disse ele, sua voz baixa mas carregada de raiva. Eduardo, ela é nossa empregada, e você está gastando uma fortuna com essa fantasia dela, fantasia? Helena, você ouviu Lúcia cantar no sábado? Ouvi. E daí? Ela quer. Bem, mas isso não muda o fato de que é uma empregada doméstica de 38 anos. Eduardo caminhou até a janela, tentando controlar sua irritação. Sabe qual é a diferença entre você e Lúcia, Helena? Eduardo, Lúcia tem talento verdadeiro. Tem paixão, dedicação, humildade. Você só tem inveja. Helena ficou em silêncio, chocada com a dureza das palavras do marido. Durante 20 anos menos, continuou Eduardo. Você frequentou eventos culturais, fingindo entender de arte. Lúcia é a arte verdadeira. E Valcanal consegue suportar isso? Você está se apaixonando por ela. Menos, acusou Helena. Finalmente, Eduardo se virou para ela, seus olhos brilhando com uma emoção que Helena não conseguia decifrar. Não, Helena, estou me apaixonando pela pessoa que descobri que sou capaz de ser. Quando ajudo alguém verdadeiramente talentoso a brilhar novamente. 2 semanas depois, Lúcia partiu para São Paulo para o concurso. Eduardo havia insistido em acompanhá-la, mas ela pediu para ir sozinha. Preciso fazer isso por mim mesma. Menos, explicou ela. Se vencer, quero saber que foi por meu próprio mérito. Eduardo concordou, mas não antes de entregar-lhe um envelope lacrado. Abra apenas se precisar. De encorajamento, disse ele. O concurso internacional de canto lírico reuniu 120 candidatos de 15 países diferentes. Lúcia se hospedou em um hotel simples e passou os 2 primeiros dias explorando São Paulo e visitando a Sala São Paulo, onde seria a final. Na primeira eliminatória, ela cantou Uma e o Babino Caro, a mesma área que Eduardo havia ouvido pela primeira vez em sua cozinha. Dos 120 candidatos, apenas 30 passaram para a segunda fase. Lúcia estava entre eles. Na segunda eliminatória, ela escolheu Vici de Arte da Tosca. A performance foi tão emocionante que vários jurados fizeram anotações extensas. Apenas 10 candidatos chegaram à final. Lúcia estava entre eles. Na noite anterior à final, sozinha em seu quarto de hotel, ela abriu o envelope de Eduardo. Dentro havia uma foto dela cantando no recital da OSPA e um bilhete. Lúcia, você já venceu. Venceu quando não desistiu da música mesmo perdendo tudo. Venceu quando continuou cantando no cantinho da ópera, sem receber nada em troca. Venceu quando aceitou tentar mais uma vez, mesmo com medo. O resultado de amanhã é apenas um detalhe. Você já é uma vencedora. Eduardo. Lúcia chorou pela primeira vez em meses. Mas eram lágrimas de gratidão. A final aconteceu numa quinta-feira à noite. Lúcia foi a 8ª a se apresentar, cantando Casta Diva de Bellini, menos a mesma área do recital que havia marcado sua preparação final. Quando ela subiu ao palco da Sala São Paulo, diante de uma plateia de mais de 1000 pessoas, Lúcia pensou em sua jornada. A menina pobre que sonhava em cantar, a jovem que venceu concursos, a mulher que perdeu tudo, a empregada que manteve a música viva em seu coração, e finalmente, a artista que estava ali, pronta para dar tudo de si. Mais uma vez a primeira nota que saiu de sua garganta foi perfeita. E cada nota que se seguiu foi uma declaração de amor à música, de gratidão pela segunda chance, de perdão por todos os anos perdidos. Quando ela terminou, o silêncio durou 3 segundos eternos. Depois, a ovação foi ensurdecedora. As pessoas se levantaram, gritaram brava. Alguns choravam abertamente. 3 horas depois, quando anunciaram o resultado, Lúcia Santos foi declarada grande vencedora do concurso internacional de canto lírico de São Paulo. Eduardo estava em seu escritório em Porto Alegre quando recebeu a ligação. Ele não conseguiu falar direito de tanta emoção. Apenas repetia: eu sabia que você conseguiria. Lúcia voltou para Porto Alegre numa sexta-feira de sol. Eduardo a esperava no aeroporto, junto com Marco Antonelli e dezenas de jornalistas, que já haviam descoberto a história da empregada doméstica que se tornou campeã internacional. Como se sente? Perguntou um repórter. Grata menos, respondeu Lúcia sorrindo. Grata por ter tido uma segunda chance e por ter encontrado pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava. E agora, quais são os planos? Lúcia olhou para Eduardo, que sorriu e acenou com a cabeça. Agora vou honrar os contratos que ganhei. Vou cantar no Teatro Colón.
de Buenos Aires, na Ópera de Santiago. E quem sabe, um dia, no Metropolitan de Nova York. Mas primeiro, ela riu. Primeiro vou cantar no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. É onde tudo começou. 6 meses depois, Lúcia Santos estava no camarim do Teatro São Pedro, preparando-se para sua apresentação de gala. O teatro estava lotado. Todos os ingressos haviam se esgotado em apenas 2 horas quando foram colocados à venda. Eduardo bateu na porta do camarim. Posso entrar? Claro, respondeu Lúcia, ajustando o vestido azul royal que usaria na apresentação. Ela estava diferente. Não apenas fisicamente, o cabelo agora solto em ondas elegantes, a maquiagem profissional, a postura de uma diva menos, mas havia algo mais profundo. Uma confiança serena, uma paz que Eduardo nunca havia visto nela. Nervosa? Perguntou ele. Não, disse Lúcia, surpreendendo a si mesma. Pela primeira vez na vida não estou nervosa. Estou completa. Eduardo sorriu. Tenho algo para a Voca, disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Lúcia abriu cuidadosamente. Dentro, havia um broche antigo em forma de nota musical, cravejado de pequenos diamantes. Pertenceu à minha avó, explicou Eduardo. Ela também cantava. Não profissionalmente, mas cantava. Sempre disse que a música era a linguagem da alma. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Pode sim, e deve, porque você me ensinou algo que eu havia esquecido há muito tempo. O quê? Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar ao mundo. Você deu sua voz, sua arte, sua paixão, mesmo quando pensou que havia perdido tudo, você continuou dando. Lúcia segurou o broche contra o peito, os olhos marejados. Você mudou minha vida. Eduardo não, disse ele, balançando a cabeça. Você mudou a sua própria vida. Eu apenas aprendi a enxergar o que sempre esteve ali. Uma batida na porta os interrompeu. Era Marco Antonelli. Lúcia, 5 minutos menos, anunciou ele. Eduardo se levantou para sair, mas Lúcia o segurou pelo braço. Eduardo. Helena. Eduardo suspirou. Os últimos meses haviam sido difíceis em casa. Helena não conseguia aceitar a transformação de Lúcia e, principalmente, a transformação do próprio marido. Helena é um capítulo que ainda estou aprendendo a escrever, disse ele diplomaticamente. Mas hoje é seu dia, seu momento. Vá lá e mostre ao mundo quem é Lúcia Santos. Quando Lúcia subiu ao palco do Teatro São Pedro, o público se levantou em uma ovação espontânea. Lá estava Eduardo na primeira fila, ao lado de Marco. Nos camarotes, empresários, críticos, amantes da ópera. Mas no fundo do teatro, numa sessão especial reservada para convidados especiais de Lúcia, estavam as pessoas que realmente importavam. Os funcionários do cantinho da ópera, vizinhos do bairro Sarandi, ex-colegas de trabalho, as pessoas que haviam visto Lúcia em seus momentos mais difíceis e continuaram acreditando nela. Boa noite, Porto Alegre, disse Lúcia ao microfone, sua voz clara, ecoando pelo teatro histórico. Há 10 anos, eu cantei pela última vez neste palco. Naquela época, eu achava que sabia o que significava cantar. Hoje, depois de uma jornada que me levou aos lugares mais escuros e mais iluminados da alma humana, eu finalmente entendo. Cantar não é apenas sobre ter uma voz bonita. É sobre ter coragem de mostrar quem você realmente é. Mesmo quando o mundo insiste em dizer que você não é suficiente. Ela fez uma pausa. Olhando diretamente para Eduardo, esta apresentação é dedicada a todas as pessoas que tiveram a coragem de acreditar, quando eu mesma não acreditava. E especialmente a alguém que me ensinou que às vezes, a maior generosidade não é dar o que sobra, mas ver o que está escondido. E então Lúcia começou a cantar. Ela abriu com Ave Maria de Schubert, a música que havia encerrado tantas de suas apresentações no cantinho da ópera. Mas desta vez, cada nota carregava o peso e a beleza de sua jornada completa. Em seguida, cantou Casta Diva, a área que havia selado sua vitória no concurso internacional. A técnica estava impecável, mas era a emoção crua em sua voz que fazia as pessoas chorarem abertamente na plateia. Para o final, ela escolheu o Mio Babino Caro, a área que Eduardo havia ouvido pela primeira vez em sua cozinha, a área que havia plantado a semente de tudo que aconteceu depois, quando a última nota ecoou pelo teatro. O silêncio foi absoluto por um momento eterno. Depois, a ovação foi thunderous. As pessoas gritavam brava, de pé, muitas chorando, outras jogando flores no palco. Eduardo estava entre os que choravam. Ali estava Lúcia Santos, não mais sua empregada, não mais a mulher quebrada que ele havia menosprezado, mas uma artista completa, uma força da natureza, uma prova viva de que o talento verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta à luz. Nos bastidores, após a apresentação, Lúcia foi cercada por empresários, diretores de ópera, jornalistas. Todos queriam uma parte dela, todos tinham propostas,
contratos, opportunities. Mas a primeira pessoa que ela procurou foi Eduardo, então? Perguntou ela, com um sorriso tímido que lembrava a empregada que ele havia conhecido então. Eduardo sorriu de volta. Acho que Lúcia Santos finalmente voltou para casa. 3 anos depois, Lúcia Santos cantava no Metropolitan Opera House, de Nova York, realizando o sonho de toda soprano. Na plateia, Eduardo assistia com orgulho, não como o homem que havia descoberto seu talento, mas como o amigo que havia aprendido a enxergar além das aparências. E em uma pequena moldura em seu camarim, Lúcia mantinha uma foto, ela e Eduardo, no dia de sua vitória em São Paulo, sorrindo como duas pessoas que haviam descoberto que às vezes, as maiores transformações acontecem, não quando mudamos nossa vida, mas quando mudamos nosso olhar sobre ela. A história de Lúcia Santos se tornou lenda em Porto Alegre. Não apenas a história da empregada que virou estrela da ópera, mas a história mais profunda de como o reconhecimento do talento pode transformar duas vidas: a de quem recebe a oportunidade e a de quem tem a sabedoria de oferecê-la. E até hoje, toda quinta-feira à noite, uma cadeira fica reservada no cantinho da ópera. Não porque Lúcia ainda cante lá, agora ela tem teatros maiores para encher, mas como um lembrete de que a música verdadeira nunca abandona suas raízes, e de que, às vezes, os maiores palcos do mundo começam nos menores cantinhos do coração. Fim-se. Essa história tocou seu coração, assim como tocou o nosso. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Conta aí, nos comentários. Você já passou por uma situação onde alguém não acreditou no seu potencial? Como você lidou com isso? Suas histórias inspiram outras pessoas. E lembra, o talento verdadeiro pode estar escondido nos lugares mais inesperados. Às vezes, basta ter os olhos certos para enxergá-lo. Até a próxima história.